ensurdecedor. Gente, bom dia a todas, bom dia a todos. Começamos a gravação da nossa próxima aula de licitações aqui na matéria de Direito Administrativo, lecionada para a faculdade, para o curso de graduação em Direito da PUC Campinas. Embora eu tenha registrado aqui o nome da aula como fases da licitação, eu queria terminar a aula passada tratando um pouquinho das outras modalidades licitatórias que nós não falamos. Na aula passada, nós tratamos, eu creio que 5 ou 6 modalidades, o que significa que faltaram pelo menos uma ou duas. Na Lei 8.666 de 93, nós temos 5 modalidades licitatórias, quais sejam a concorrência, a tomada de preço e o convite, que são utilizados para aquisição de bens, serviços e obras de engenharia. Nós temos outras 2 modalidades, que são o leilão e o concurso. O leilão é utilizado para a alienação de bens inservíveis ou apreendidos judicialmente, nos termos da Lei 8.666, e o concurso se utiliza para obtenção de... é concurso no sentido que nós estamos acostumados de várias pessoas concorrendo para saber quem é que vence não um concurso no sentido de ver quem chega primeiro, mas uma comissão de avaliação decidirá qual é a melhor obra, qual é o melhor projeto, qual é o melhor artigo científico, qual é a melhor maquete de arquitetura, qual é a melhor obra literária, ou seja, o concurso, nesses termos aqui, tem a ver muito com os concursos que nós estamos acostumados em termos acadêmicos. Concursos no sentido de quem é o melhor para entregar uma determinada obra técnica, científica, literária, artística, para o governo, para a administração pública, que acaba assumindo os direitos autorais dessa obra, desse trabalho técnico, artístico, cultural, e a pessoa que ganhou recebe uma condecoração, recebe um prêmio. Eu acho que nós falamos dessas 5 modalidades licitatórias na aula passada. Não me lembro, por favor, me corrijam, eu não me lembro se nós falamos do pregão, e eu tenho certeza que nós não falamos da consulta. Enquanto vocês verificam se nós falamos ou não do pregão, eu vou falar da consulta para vocês. Ela é prescrita pela Lei Geral de Telecomunicações. Eu creio que ela existe no âmbito de todas as agências reguladoras, desde a edição da Lei 9.986 de 2000, que é o marco regulatório no Brasil, e de modo que todas as agências reguladoras, ou seja, a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Nacional de Águas, a Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, todas essas agências reguladoras têm a prerrogativa de utilizar a consulta. 2 aulas atrás, nós falamos sobre a inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25 da Lei 8.666, o que significa que a autoridade pública, em situações envolvendo pessoas de alta qualidade técnica, de reconhecida, renomada qualidade técnica, em uma determinada área, prevista taxativamente nos incisos do artigo 13 da Lei 8.666, é possível que o administrador faça a contratação direta, ou seja, em havendo a verificação de que aquela pessoa a ser contratada naquela área específica é renomada, ela será contratada diretamente, ou seja, sem o procedimento licitatório, por estar-se diante de uma situação de licitação inexigível. A consulta permite às agências reguladoras, em vez de contratar diretamente um especialista, um expert, mandar uma carta, mandar um ofício, mandar um e-mail a vários especialistas, informando que ele foi indicado para participar dessa licitação na modalidade consulta, informá-lo que há outros, por exemplo, professores de faculdade de Universidade Federal na área de física, na área de engenharia e telecomunicações, que também foram consultados, e dentre esses grandes especialistas, eles poderiam ser contratados diretamente, sem licitação, por inexigibilidade, em qualquer outra circunstância, mas as agências reguladoras têm a possibilidade
de, em vez de contratar o primeiro especialista que elas pensam, mandar essa consulta a vários especialistas e, recebendo resposta de 2 ou mais, decidir pelo especialista que ofereceu o menor valor para prestar o serviço especializado à agência reguladora. Seria fantástico se toda a administração pública tivesse a possibilidade de fazer isso. Porém, não existe essa previsão legal nas demais, para as demais entidades da administração pública, de modo que a consulta não é possível de ser realizada pelos demais. Vamos fazer uma discussão fora do princípio da estrita legalidade. Na verdade, o princípio da estrita legalidade prevê modalidades de licitação que devem ser realizadas pela administração pública, ou seja, dentro das opções dadas pela lei, a consulta não está prevista para quaisquer entidades públicas, União, Estado, Distrito Federal, município e autarquias que não são agências reguladoras, ou seja, é uma situação muito específica e direcionada apenas para agências reguladoras a realização de consulta. Porém, ainda que não haja previsão expressa da legislação, seria uma grande discussão acadêmica questionar se seria possível, se seria autorizado a que qualquer entidade pública realizasse uma consulta nesses termos, embora não haja previsão legal expressa para isso. Eu estou falando nesse sentido porque, em muitas circunstâncias, existem princípios como o da eficiência e o da economicidade, que são princípios constitucionais e que podem ser levados em conta numa situação como esta. Não há nenhum prejuízo, não há nenhuma ofensa ao interesse público em se realizar consulta, por exemplo, por um município, pelo Estado ou pela União Federal. Eu não vejo nenhum problema nesse sentido. Nós estudamos no início deste semestre sobre atos administrativos, e lá na Lei 9784 de 99, nós aprendemos no artigo 55 que os atos administrativos que devem ser anulados são exclusivamente aqueles que causam dano ao poder público, ao interesse público ou a terceiros. Realizar uma consulta, embora sem previsão expressa literal da lei, não há, a meu ver, qualquer impedimento no sentido de que realizar a licitação na modalidade consulta, mesmo que não haja previsão expressa da lei nesse sentido, eu entendo que essa decisão de realizar a consulta não deveria ser declarada nula, não deveria ser invalidada nem pela autoridade superior, nem pelo judiciário, por ausência de dano ao interesse público, ausência de dano a terceiro. Ninguém sofreu dano, ninguém sofreu prejuízo algum por força desta decisão. Ao contrário, houve provavelmente economia do erário, economia de gastos públicos para realizar essa modalidade de licitação. Veja, é uma discussão muito interessante, talvez em pós-graduação, talvez no âmbito do mestrado, falar a respeito do princípio da estrita legalidade. É uma discussão bem interessante, bem acadêmica, porque estrita legalidade não significa necessariamente cumprimento do texto literal da lei. Há uma discussão muito boa dentro do... Aliás, isso aconteceu na época que o Eros Grau foi ministro do Supremo, eu não me lembro com quem ele discutiu isso, e nem o acordo, mas eu consigo recuperar isso nos meus arquivos pessoais. Eles estavam discutindo sobre a frase síntese do direito administrativo do Seabra Fagundes, que administrar é aplicar a lei de ofício. A lei no sentido literal de estrita legalidade, ou será que Seabra Fagundes quis dizer que administrar é aplicar o direito como um todo de ofício? A aplicação do ordenamento jurídico de modo principiológico poderia ser a aplicação de ofício a ser realizada, ou deveria o administrador seguir a letra estrita da lei? Nós temos uma discussão muito grande aqui a esse respeito. Aliás, em termos até religiosos, há uma discussão bem interessante no âmbito religioso em se saber se é devido cumprir a letra da lei ou se é o espírito da lei que vivifica aquela letra. Será que nós devemos cumprir
lembrando essa questão religiosa, já que o Estado é laico e desde Hobbes o Estado é a criação mortal daquilo que ele é eterno, ou seja, o Estado é a criação de um poder supremo laico em vez de um poder supremo religioso. A grande questão dentro do Estado leviatano é nós devemos cumprir, nós devemos observar a estrutura estatal de maneira literal ou devemos cumprir a estrutura estatal de modo que ela desenvolva, de modo que ela promova a finalidade pública da melhor maneira possível. Essa discussão eu deixo para vocês, mas eu já dei a minha opinião que menos conta, sobre a consulta. Nós vamos ver ao longo da matéria de licitação que existem muitas situações em que a estrita legalidade não é levada em conta, por exemplo, em várias situações envolvendo pregão, e que, como o pregão causa eficiência e economia ao poder público, e como essa realização do pregão, em termos, vamos dizer assim, contrários à estrita legalidade, poderia considerar a nulidade daquele pregão específico, o poder público tem entendido que o pregão, mesmo aplicado de maneira contrária à legalidade estrita, ou melhor, à legalidade literal, ele deve ser mantido, ele deve ser convalidado, especialmente por causa da economicidade, da eficiência que ele promove. Ok? Bom, eu acho que esses são os pontos fundamentais que faltaram para tratar de consulta. E, por favor, nós falamos de pregão na aula passada, sim ou não? Vocês podem responder no chat. Se já tratamos de pregão, nós podemos ir para o tema da aula de hoje mesmo. Se não, eu falo de pregão mais um pouquinho. E aproveitando, enquanto vocês tratam, eu falei para vocês que o leilão é a modalidade para a venda de bens, mas como diz lá no artigo 22, parágrafo 5º, serve a alienação de bens inservíveis ou bens apreendidos ou penhorados pelo poder público. Para a alienação de bens servíveis, para os termos da Lei 8666, o que se deve realizar é a concorrência. E a estrita legalidade foi alterada pelo Plano Geral de Desestatização, ou a Lei da Privatização no Brasil, na década de 90, e pelo qual se permitiu ao administrador livremente optar entre concorrência ou leilão para alienação de bens servíveis. Ok? Ninguém me respondeu, parece... Bom, eu me lembro que nós tratamos de pregão. Se eu estiver errado, nós voltaremos a isso oportunamente. Vamos para o tema da aula. Aí está dizendo que eu falei sim. Muito obrigado pela... Sempre bom ter confirmação. Vamos lá, então, para o nosso roteiro, que chama Aulas 8 e 9. Eu acho que nós estamos na aula 6, nós estamos indo muito rápido nessa modalidade aqui de aula virtual em licitações. Bom, aqui na aula sobre fases da licitação, é preciso lembrar que a licitação pode ser entendida ou como um processo ou como um procedimento. Os constitucionalistas preferem dizer que a licitação é um processo, porque é o termo técnico, ou é o termo utilizado no artigo 37, inciso 21 da Constituição, e os administrativistas e os processualistas gostam mais de dizer que é um procedimento, porque é assim que está previsto na Lei 8666 de 93. De qualquer forma, tanto processo quanto procedimento pressupõem a existência de uma estrutura linear de atos administrativos devidamente concatenados em etapas devidamente definidas. Ou seja, a lei estabelece um roteiro, a lei estabelece um caminho, a lei estabelece que certas coisas devem acontecer numa ordem pré-estabelecida, que deve ser seguida. Vocês já devem ter ouvido a expressão liberdade pelo procedimento ou a verdade pelo procedimento. É uma discussão da doutrina alemã do século passado e é muito utilizada no processo civil, no processo penal. Nós não temos como garantir que a pessoa, ao final condenada no processo, ela foi condenada porque é verdade que ele é culpado e, portanto, deve ser condenado. Mas o processo permite que haja uma série de garantias ao acusado, uma série de garantias ao réu,
de modo que, se o processo for seguido, o resultado deve ser considerado justo, ainda que um ou outro processo cause injustiça. O procedimento acaba sendo considerado fundamental para a garantia dos direitos do acusado, garantia dos direitos do réu. Ou seja, o procedimento deve ser seguido à risca, porque esse procedimento é uma garantia de legitimação do processo como um todo. Se tudo for seguido à risca, entende-se que houve cumprimento de garantias constitucionais e preservação de direitos fundamentais. Ou seja, para que haja, vamos falar de direito administrativo agora, para que haja a legitimação de um gasto público pela administração, por qualquer ente da administração pública, direta e indireta, qualquer um dos 3 níveis, municipal, estadual ou federal, se o procedimento licitatório, se o processo licitatório for seguido à risca, chega-se ao final à legitimação de que aquela compra foi correta, que aquela compra foi adequada, que aquela compra foi válida. Ou seja, pelo artigo 37, inciso 21 da Constituição, o procedimento deve, em regra, ser seguido, ou o processo deve, em regra, ser seguido, e, ao final, o seu resultado está legitimado pelo procedimento seguido de maneira legítima, pelo seu procedimento seguido conforme a lei. E, dentro desse processo ou procedimento, nós temos várias etapas. E é proibido ir para a segunda etapa sem antes concluir integralmente a primeira, é proibido ir para a terceira fase sem antes concluir a segunda, e a partir do momento que o administrador entende que a primeira fase foi realizada, há uma preclusão. Tudo o que aconteceu na primeira fase é encerrado e parte-se para a segunda fase. Não há possibilidade jurídica de se ir para a segunda fase sem resolver a primeira antes. E assim que se vai para a segunda fase, há um problema de preclusão, uma questão de preclusão. Não se pode retornar à fase anterior, porque ela já foi resolvida. Então, os atos estão sempre dispostos em etapas ou fases, de modo que a fase antecedente é sempre preparatória para a fase seguinte, não se admitindo atingir a fase seguinte sem que sejam exauridos todos os atos relativos à fase anterior. Se existe algum recurso pendente de julgamento na fase 1, não se pode seguir a fase 2. Existe, em regra, no direito licitatório brasileiro, recursos com efeito suspensivo e existem recursos com efeito devolutivo. Por uma questão de cautela, a administração pública geralmente recebe todos os recursos em seu efeito suspensivo, justamente para permitir que as fases estejam muito fechadas nelas mesmas e evitar que haja problemas para a próxima fase. Porém, sempre existe essa possibilidade, muitas vezes há recursos que são julgados contrário ou a favor, são julgados e uma das partes não se conforma com a decisão administrativa do resultado do recurso e vai ao judiciário, porque no Brasil não se retira do judiciário nenhuma verificação de ameaça ou lesão a direito. Essa pessoa do processo licitatório que entendeu que a administração pública não julgou corretamente o seu recurso, ou que não julgou corretamente o recurso de outro participante da licitação, vai ao judiciário, por exemplo, para obter uma liminar ou uma sentença procedente. E essa sentença, ou a decisão liminar do judiciário, pode perfeitamente suspender o andamento do concurso, do processo licitatório, me desculpe, ou pode perfeitamente determinar a nulidade do processo licitatório. O processo licitatório seguiu, porque a administração tem os seus procedimentos de maneira completamente distinta, separada, ela não depende do judiciário para andar, e o judiciário, se não tiver dado uma liminar, uma antecipação de tutela de urgência no início do processo judicial, o processo licitatório administrativo segue normalmente, e já houve situações, aliás, é mais comum do que vocês imaginam, que o processo licitatório terminou, se bobear, já houve até a compra do bem, já houve até o início da obra, e o judiciário determina a nulidade de todo o processo licitatório, devendo o processo ser refeito de alguma forma, e isso é muito comum.
mas dentro da administração, o administrador tem a prerrogativa de decidir o que é certo e o que é errado dentro do processo licitatório, ou dentro de qualquer uma das suas decisões de sua competência, não é só na licitação que isso acontece. Ele não depende do judiciário, é ele que decide como proceder a realização das suas atividades internas, e pode acontecer de alguém pedir judiciariamente para que as coisas sejam diferentes. Porém, a discricionariedade, em regra, é uma prerrogativa do administrador, o cumprimento da lei de maneira vinculada é algo que ele faz independentemente do judiciário, ou seja, pode acontecer de haver um descasamento, uma desconexão entre o processo licitatório e um processo judicial. Mas o que acontece no processo judicial, se não houver uma suspensão inicial, se não houver uma sentença de declaração de nulidade, o processo licitatório segue normalmente segundo as decisões feitas pela própria administração pública, ok? E quando eu coloquei no nossa aula hoje as fases da licitação, eu coloquei as fases da licitação previstas pela Lei 8666, na ordem dada pelo procedimento licitatório da modalidade concorrência, mas eu não falei da fase interna ou fase orçamentária. Eu coloquei apenas as fases que pertencem à fase externa. Vou melhorar isso. Toda licitação pública possui duas fases distintas. Nós temos a fase interna ou fase orçamentária e nós temos a fase externa ou administrativa. A fase interna, ela começa com a definição ou com a determinação, com o apontamento da burocracia que algum administrador público, algum servidor público identificou, por exemplo, que o estoque de material de escritório está baixo e que precisa ser reposto. Nós estamos com pouca tinta na impressora. A nossa licença de software de gestão do escritório, do gabinete, está encerrando. Nós temos que construir uma ponte nova ou temos que reformar a ponte antiga porque ela está em via de ruína. Ou seja, é preciso que algum administrador, algum servidor público dentro da burocracia, da administração pública, identifique a necessidade de aquisição de um bem, de prestação de um serviço ou realização de uma obra. É preciso que fique claro que a administração depende para a realização das suas atividades ou que ela depende para a prestação de um serviço público, para a realização de uma fiscalização, ou seja, para que a administração pública possa atingir as suas finalidades, ela precisa de um determinado bem, de um produto ou de um serviço. Ou os produtos, os bens, os serviços que ela já tem estão chegando ao fim e ela precisa renovar o estoque, renovar o contrato, renovar a licença, ela precisa de autorização legislativa para gastar dinheiro para realizar as suas funções. Ou seja, é preciso que alguém dispare o processo licitatório a partir da constatação de que algum bem, algum serviço, alguma obra é necessária. Constatada a necessidade disso, a autoridade pública superior determinará o início dos procedimentos para obter essa autorização legislativa. Alguém dentro da administração pública será indicado para fazer uma cotação, será indicado para verificar qual o preço de mercado do bem, do serviço ou da obra que se necessita. E vai a mercado, antigamente era página amarela, hoje é página de busca da internet, pela qual essa pessoa vai atrás de pessoas que realizam aquele serviço, aquela obra, ou entregam aquele bem, e vai verificar mais ou menos, a partir de várias cotações, qual é o preço que ela consegue comprar. Por que isso? Porque o menor preço encontrado vai ser objeto de pedido ao legislador para autorizar aquela aquisição. Ou seja, eu sou administrador público, eu fui designado para descobrir qual é o preço de papel de impressora aqui na minha autarquia, e eu vou comprar uma quantidade enorme de papel de impressora. Eu entro em contato com 3 ou 4 fornecedores de papel,
e verifico qual é a melhor gramatura, qual é o papel. Eu verifico se na minha administração nós vamos querer o papel mais barato, nós vamos querer papel reciclado. Lembre-se do artigo 3º, que trata de possibilidade de licitação com base no desenvolvimento nacional sustentável. Então, é possível, como acontece com o TRT-15 aqui de Campinas, que se adquire papel de impressora reciclável, que é mais caro ainda do que o papel não reciclado, mas há essa definição, há essa verificação do preço, e o menor preço é levado ao legislativo para que ele autorize a liberação daquele dinheiro. E o que acontece? O legislador autoriza aquele valor, dizendo à administração pública, você está autorizado a comprar a quantidade necessária de papel de impressora, ou está autorizado a contratação do serviço por mais 1 ano, 2, 3, no máximo 5, a previsão legal de não se poder fazer uma contratação por mais de 5 anos. A partir do 5º ano é necessária, é obrigatória a nova licitação pública, ou realização de uma obra. E a partir disso, existe essa autorização e também, ao mesmo tempo que se pede autorização ao legislador, vai se requerer a área jurídica da administração pública que proceda à confecção de um edital, no caso de uma modalidade de convite, a realização do instrumento convocatório chamado carta-convite, e todo o texto deste edital, inclusive os seus anexos, e um dos anexos mais importantes para nós da área jurídica é o anexo com a minuta do contrato administrativo, ou seja, todos aqueles que vão participar da licitação vão ter um edital com as regras às quais a administração pública deve se vincular, as regras que objetivamente serão utilizadas para julgamento do vencedor da licitação, e vai ter um anexo em que especificamente saberemos as regras ou as cláusulas do contrato. O contrato, a diferença, aliás, entre a minuta apresentada no edital e o contrato que vai ser assinado ao final é exclusivamente o nome de quem vai ganhar, o vencedor da licitação vai ser definido, vai ser declarado no contrato, ou seja, a administração pública é contratante e o vencedor da licitação é o contratado. Então, aquela minuta que está no anexo do edital vai se tornar um contrato administrativo ao final, e aquela minuta vai ter uma única mudança: o nome, a qualificação do vencedor do edital e o preço a ser utilizado. São as duas únicas coisas que serão completadas pela licitação. A licitação é o procedimento pelo qual nós saberemos quem é que vai assinar o contrato com a administração pública, e este contrato já está pronto, é um contrato de adesão ou por adesão, e quando se realiza uma licitação pública, não se admite aos interessados promover sugestão de alteração do texto do contrato. Se por acaso um edital é lançado e há alguma dúvida quanto aos termos do contrato, é possível impugnar aquele texto. É possível que qualquer uma das partes, olha, eu não entendi a cláusula tal do anexo que fala do contrato administrativo. O jeito que está escrito dá para entender desse jeito ou desse. Qual é o jeito que a administração quer? A administração vai receber aquela impugnação, vai verificar se aquela impugnação faz sentido ou não. Em sentido, retifica-se a minuta do edital, e todos saberão naquela licitação que o edital foi alterado naquele ponto, ou vai dizer, olha, você não entendeu direito, o entendimento é este, e é mantido o edital nos seus termos. Professor, esse edital é publicado nos jornais de grande circulação? Perguntou a Bruna. Bruna, eu vou contar uma coisa para você. Mesmo quando havia o dever de publicar em jornais, o que tinha o dever de publicar nunca foi o edital. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas antigamente as pessoas vendiam carro ou vendiam seus bens nos anúncios classificados dos jornais. E para dizer assim, vou fazer uma coisa bem antiga, tá? Vendo carro, modelo tal, ano tal, preço tal. Só para escrever essa linha, telefone de contato, né? Não era nem e-mail, nem WhatsApp. Só para fazer isso, o valor era, sei lá, valores atuais, 150, 200 reais. Só para colocar uma linha no jornal de grande circulação, a pessoa interessada em anunciar o interesse de vender o carro era caríssimo. A administração pública, desde o ano passado retrasado, não me lembro agora, houve a possibilidade de não se publicar
mais nada em jornais de grande circulação. A administração pública pode resolver isso, tornando público o edital mediante anúncio ou informação nos seus portais de internet. Se você, por acaso, entrar no site da Prefeitura de Campinas ou da Prefeitura do seu município, é muito provável que vai ter um link ali, em algum lugar, que diz assim, licitações públicas. Você clica e verifica quais as que já aconteceram, quais as que estão em andamento, ou quais as que estão com o edital publicado. Mas mesmo assim, antes, na própria Lei 8666, não há nenhum dever de publicar o edital. O dever é de publicar um aviso do edital. Qual é o dever, segundo a Lei 8666? Por exemplo, minha cidade natal americana não tem diário oficial, não tinha diário oficial lá. Hoje eu não sei como que está, faz tempo que eu saí da cidade. E a prefeitura utilizava um jornal da cidade para realizar a publicidade dos seus atos. Ou seja, o maior comprador de página do jornal da cidade era a prefeitura. O jornal ganhava muito dinheiro sendo o diário oficial da prefeitura. E o que acontecia? Ela não publicava uma página, uma quantidade enorme de informação, 20, 30, 40 páginas de edital, mas 40, 50, 60 páginas de anexos entre eles o contrato administrativo. O único dever da administração pública pela Lei 8666 é dizer assim, aviso de licitação, ou licitação número tal. A Prefeitura Municipal de Americana, por sua autoridade competente, avisa ou comunica que abriu ou está aberta a fase de obtenção de informações da licitação X para aquisição pela prefeitura de um bem tal, ou pela obra tal, ou pela prestação de serviço tal. Interessados, retirar o edital na Secretaria X da Prefeitura, das 8 da manhã às 17 horas, informações pelo telefone. Esse aviso deveria e deve até hoje ser publicado, ou devia, antigamente, ser publicado no Diário Oficial e num jornal de grande circulação. Mas, atualmente, por força de uma lei do governo Bolsonaro do ano passado, em junho, julho do ano passado, não há mais a necessidade de publicação disso, senão basta colocar no site da administração pública. E os interessados, até pouco tempo atrás, tinham que ir até a administração pública e retirar uma cópia. Antigamente, mais tempo atrás, tinha que tirar um xerox, ou seja, pagava-se o preço do xerox, da reprografia, das cópias. Hoje se leva um pendrive, ou hoje simplesmente baixa o link em casa. E as prefeituras, a administração pública costuma registrar o nome e os dados da pessoa que pediu para receber essa informação para fins internos. Ou seja, a prefeitura precisa saber, ela tem o direito de saber quais são as pessoas que foram buscar informações a respeito daquela licitação. Bruno, entendi, achei que funcionasse nos casos de recuperação judicial de falência, por isso perguntei. Olha, nos casos de recuperação judicial de falência, também não há necessidade de, assim, mesmo que haja a necessidade de publicar, salvo engano, a publicação é apenas no Diário Oficial, e hoje ainda está muito tranquilo, porque o Diário Oficial é eletrônico, então o custo disso é pequeno. Mas na lei aqui basta o edital, basta o aviso, né? Fiquem todos sabendo que tem uma licitação em andamento, interessados, venham retirar aqui. No caso da modalidade convite, não há nenhuma obrigação de publicar nem o aviso no Diário Oficial. No caso do convite, basta colocar o aviso no mural da secretaria interessada em realizar aquela licitação. Então, a publicidade, no caso do convite, é muito pequena, certo? Mas nada impede que você, indo na secretaria, fique sabendo da licitação em andamento e participe dela mesmo não tendo recebido o instrumento convocatório convite na sua empresa, na sua casa. Tudo bem? Vamos lá, continuando então. Bom, fase interna, vamos ler aqui. O início da licitação se dá com a identificação da necessidade de aquisição de bem, serviço ou obra pela administração pública, já que toda licitação possui uma fase interna, ou preparatória, ou introversa, ou orçamentária.
Na lei de licitações é possível identificar essa fase interna, por exemplo, por força do artigo 7º, em especial inciso 3º do parágrafo 2º, pelo qual a administração deve realizar, abre aspas, previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações no exercício financeiro em curso. Exercício financeiro é naquele ano, tá bom, gente? E seu artigo 14, nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização do seu objeto, em indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento. Se a prefeitura, se o Estado, se o Distrito Federal, se a União, se uma autarquia precisa de alguma coisa para realizar as suas atividades, é preciso que a licitação identifique exatamente que coisa é aquela. Não se pode, ou não se deve abrir uma licitação para comprar, para gastar dinheiro com algo que não é de necessidade da administração pública. Gastar dinheiro com o que não precisa é um problema sério que deve ser resolvido tanto pela aplicação da lei de responsabilidade fiscal quanto pela lei de improbidade administrativa, em alguns casos até pelo Código Penal, na parte que trata dos crimes contra a administração pública. Gastar dinheiro público de maneira indevida é malversação de recursos, e isso é crime, ok? Nessa fase interna, anterior à publicação do edital ou do instrumento convocatório, deve ser aberto um processo administrativo, pelo qual se obtém autorização para adquirir o bem, o serviço ou a realização da obra, a indicação do seu objeto e a indicação do recurso para a realização da despesa. Então, nós vamos lá no artigo 38, e talvez o artigo 38 seja o que mais bem define a fase interna da licitação. O procedimento de licitação, diz o artigo 38, será iniciado com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente. Ou seja, quando for lançada a fase externa, nós já saberemos que um edital foi redigido, ou convite, todos os anexos, o comprovante da publicação do edital resumido na forma do artigo 21 da lei, ou da entrega do convite, e o ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro ou oficial ou do responsável. Toda licitação ela deve ser conduzida pela comissão de licitação, ou, no caso do pregão, pelo pregoeiro, e no caso do leiloeiro, óbvio, no leilão, óbvio, o leiloeiro. Veja, é fundamental que nós já saibamos quem é que vai cuidar da licitação antes dela ser lançada, antes dela se tornar pública. Tudo isso tem que ser programado. E toda a licitação, ela acaba sendo, tudo que acontece na licitação, ela vai sendo autuada nesse processo licitatório, que começa com a identificação da necessidade e termina com a homologação, ou melhor, com a adjudicação do contrato para o vencedor. Ok? Acho que interessa bastante para nós as seguintes notas sobre a fase interna. Inciso 1º e o parágrafo único. Tá? Já que nós somos todos aqui da área do direito, acho que vale a pena falar disso. Vamos ler o parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as minutas dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas pela assessoria jurídica da administração. E lá no inciso 1º, estava dizendo que o edital ou convites respectivos anexos devem ser incluídos no processo licitatório. E aqui é uma questão que sempre vem à baila em concursos públicos relativos a carreiras jurídicas. O ato administrativo do assessor jurídico, ou seja, o advogado público que aprova as minutas dos editais e dos demais documentos. Esse parecer, ele é opinativo ou ele tem natureza vinculante? O plenário do STF já resolveu isso lá em 2007, quando teve um julgamento do mandado de segurança 24584/DF. Eu vou ler a emenda. Advogado público, responsabilidade, artigo 38 da Lei 8666. Tribunal de Contas da União, esclarecimento. Prevendo o artigo 38 da Lei de Licitações, que é a manifestação da assessoria jurídica contra editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes, não se limita à simples opinião, alcançando a aprovação ou não, não descabe a recusa à convocação do Tribunal de Contas para serem prestados esclarecimentos. Segundo o voto do ministro Marco Aurélio,
o assessor jurídico tem responsabilidade solidária com a administração pública, já que o administrador decide apoiado na manifestação do setor técnico competente. De todo modo, a licitação continua normalmente, ela é considerada válida, e a questão do assessor ter ou não aprovado o edital não causa nulidade do edital, apenas o responsabiliza subsidiariamente. Embora o Marco Aurélio, no seu voto, diga que a responsabilidade por erros do edital seja solidária do assessor jurídico, do advogado que não apresentou corretamente a verificação do edital, se por acaso o edital é considerado válido, se ele segue normalmente, ou seja, não tem nada que o invalide, mas causa danos à administração pública, o edital vai responsabilizar a administração pública pelos erros, ou seja, a administração pública achou que estava contratando uma coisa, mas o texto do edital diz que ela está contratando outra de outro jeito. E essa diferença entre o que ela deveria ter contratado e aquilo que foi contratado será assumida posteriormente de maneira subsidiária pelo assessor jurídico, claro, se ficar caracterizado sua culpa ou o seu dolo nos termos do parágrafo 6º, artigo 37 da Constituição. Ou seja, se você for advogado público e lá na sua cidade você for o procurador do município designado para verificar um edital ou o contrato administrativo que dele fará parte, muito cuidado ao avaliar, muito cuidado ao verificar, porque se houver alguma... primeiro, não é bem o que a gente está tratando agora, mas se houver alguma nulidade que você não verificou, ou se houver alguma coisa que cause dano à administração pública, porque a forma como se estabeleceu a licitação, a administração pública acabou adquirindo uma coisa diversa daquilo que ela precisava, e essa diferença decorreu da desídia ou do erro do assessor jurídico, esse assessor será responsabilizado por esse erro. Não há nulidade do edital, não há uma nulidade propriamente dita, fica difícil haver a revogação do edital depois que se percebe isso, mas numa situação dessa, o administrador ele segue o parecer do advogado. O advogado acaba tendo uma determinação vinculante muito mais do que mera opinião. Ele é o técnico responsável que confere, que atesta a validade e a objetividade dos termos do edital. Então, muito cuidado, senhor, senhora, advogado público, advogada pública, na hora de verificar a qualidade, as características de um edital público de licitação. Outra coisa interessante aqui para nós é o inciso 3º. A comissão de licitação, ela pode ser permanente ou especialmente criada para um determinado certame. Municípios pequenos ou autarquias que não têm, que não desenvolvem muitas compras, que não precisam fazer licitações frequentes, geralmente não possuem uma comissão permanente de licitação. Já um município como a prefeitura do município de São Paulo é um município que é muito dinâmico na realização de compras. É um município que possui várias comissões permanentes de licitação em várias secretarias. Secretaria de Transporte, Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, ou seja, há tantas aquisições, há tantos contratos a serem realizados por aquela secretaria ao longo do ano e ao longo de todos os anos que faz sentido dar eficiência a essas aquisições por meio da designação de uma comissão permanente de licitação, ou seja, um grupo de pessoas, um grupo de servidores públicos que é designado para a função permanente de realizar licitações públicas. Porém, uma cidade com poucas aquisições, com poucas situações de compra, não faz sentido ter servidores públicos designados exclusivamente para isso. Por exemplo, uma cidade pequena, um município de Nova Odessa, pode perfeitamente criar criar comissões de licitações específicas para um ou outro edital lançado ao longo do tempo lá naquele município.
Pensei que vocês estivessem ligando aqui, mas na verdade é o meu celular que eu deixei ligado. Me perdoem, está desligado agora. De qualquer forma, é preciso determinar quem é a comissão de licitação que vai participar, que vai presidir os atos daquele procedimento licitatório. E é ela que responde pelo andamento da licitação, desde a publicação do instrumento convocatório, convite ou edital, até o julgamento final da proposta vencedora. Todos os seus atos são vinculados à comissão de licitação e o pregoeiro também, no caso do pregão, eles devem seguir o edital de maneira vinculada. Aí tem uma discussão boa para saber se o edital deve ser seguido literalmente, à risca, ou se eles têm a possibilidade de entender o edital segundo o espírito do edital, ou seja, se eles podem compreender o edital de maneira sistemática. Eu não vou entrar nessa discussão, embora a minha opinião é a última coisa que precisa aqui, eu entendo que sim, a comissão de licitação e o pregoeiro podem realizar interpretação sistemática dos termos do edital. Porém, essa discussão fica para outra oportunidade. Mas ela responde pelo andamento da licitação e todos os seus atos são vinculados. Não há possibilidade de discricionariamente decidir de um jeito ou de outro. Ela não tem juízo de valor neste caso. Ela não pode achar melhor de um jeito ou de outro. Ela não tem conveniência ou oportunidade para agir. O edital impõe que ela realize atos determinados, certos e determinados a todo momento. E sempre que houver o momento de realizar o ato vinculado, aquele ato deve acontecer. E se por acaso houver algum recurso, houver algum questionamento dos participantes da licitação, a comissão de licitação não tem nenhuma prerrogativa, nenhuma possibilidade jurídica de decidir o recurso. Qualquer pergunta à administração pública sobre o andamento de um processo licitatório, qualquer pergunta sobre qualquer ponto que aconteceu em qualquer fase deve ser direcionado, deve ser respondido pela autoridade licitante, que foi quem designou aquela comissão para dirigir os atos daquele procedimento licitatório. Todos os atos tudo que a comissão de licitação ou pregoeiro fizerem no curso da licitação, absolutamente todos os seus atos, deles cabe recurso à autoridade competente. A comissão de licitação é formada por, no mínimo, 3 membros e todos eles são solidariamente responsáveis pela decisão tomada pela maioria. Se você participar de uma comissão de licitação e entender que a comissão, os outros 2 ou mais membros da comissão estão realizando algo ilegal, para evitar que essa ilegalidade sobre para você, você tem que informar o seu desligamento da comissão de licitação por causa dessa decisão da maioria. Você não concorda, entende que é ilegal, com isso você informa a ilegalidade à autoridade superior e fica livre, ok? Claro que pode acontecer da autoridade superior entender que a legalidade é ilegal mesmo, cancelar, invalidar, anular aquela decisão e determinar que você volte para a comissão de licitação, ok? Isso são possibilidades. Nas comissões permanentes de licitação, o mandato dos membros é de 1 ano, podendo ser reconduzido para o ano seguinte, desde que não sejam todos os membros reconduzidos ao mesmo tempo. Os membros devem ser agentes públicos efetivos, entre aspas, devem compor o quadro permanente dos órgãos, ou seja, são servidores públicos que passaram em concurso. Não se deve haver na comissão de licitação servidores públicos nomeados livremente. Caso a tal da reforma ou deforma administrativa do governo federal passe com a criação de inúmeros cargos de liderança, etc., que eu prefiro não discutir aqui no curso, porque não se trata de lei, ainda são projetos, alterações legislativas que não aconteceram, eu prefiro não me manifestar a respeito daquilo. Mas as comissões permanentes de licitação sofrerão um baque muito grande, porque muitas delas, no futuro, acabariam sendo formadas por servidores públicos não concursados, mas por outro tipo. E no caso do pregão, não existe comissão. O pregoeiro, ele possui os seus auxiliares, ele pode possuir 3, 4, 5 auxiliares para o desenvolvimento da modalidade de pregão,
mas esses auxiliares não são solidariamente responsáveis com o pregoeiro. O pregoeiro é a única pessoa responsável pelos seus atos na realização de um pregão. Os seus subordinados não respondem pelos atos que devem ser atribuídos exclusivamente ao pregoeiro. Bom, a comissão de licitação, voltando, é formada por no mínimo 3 membros, todos são solidariamente responsáveis. Nas comissões permanentes, o mandato é de 1 ano, possível recondução. Ela responde pelo andamento da licitação desde a publicação do instrumento convocatório até o julgamento final da proposta. Todos os seus atos são vinculados e todos os seus atos cabe recurso à autoridade competente. Não há comissão de licitação no pregão. A existência de comissão em convites é regra, mas em situações definidas pode discricionariamente ser substituída por um único servidor. Em leilões, o leiloeiro é o responsável principal e auxiliado pela comissão. Em concursos, a comissão pode ser composta sem contar com agentes públicos concursados. Num concurso público, numa modalidade licitatória, para decidir qual é a melhor obra literária em homenagem a Machado de Assis, geralmente, o autor de sua preferência, serão chamados literatos, serão chamados especialistas no autor homenageado. Talvez haja um ou outro servidor público que seja especialista, mas esse servidor público vai ser designado como parte da comissão avaliadora por ser um conhecedor do autor homenageado e não porque ele é concursado, ok? Bom, essa é a fase interna, essa é a fase orçamentária. E a partir do momento em que o edital é publicado, nós temos a chamada fase externa, ou nós temos as fases da licitação propriamente dita, nós temos as fases públicas, nós temos a fase pública, nós temos a fase administrativa. Se vocês forem participar de exames ou concursos públicos de provimento de cargos, e quando falarem de fases da licitação, esse concurso necessariamente vai tratar dessas fases que compõem a parte externa da licitação, que vai desde a publicação do instrumento convocatório até a adjudicação do contrato e a assinatura do contrato administrativo pelo vencedor. Ou seja, a fase externa, ela depende para acontecer da fase interna. Sem a fase interna que prepare a fase externa não tem como acontecer, mas a fase externa é justamente a fase que é praticamente prevista, totalmente prevista pela Lei 8.666. A Lei 8.666, ela indica o andamento de praticamente toda a fase externa, tirando o artigo 38 mais 2 parágrafos ou incisos de alguns artigos, ali, acho que o 15 e 41 da Lei 8.666, todos os outros artigos praticamente são consagrados a informar, a prescrever como a licitação deve acontecer, do edital até a adjudicação e assinatura do contrato. Ok? Então, veja, fase externa. É comum identificar o início da licitação com a publicação do instrumento convocatório, que, na verdade, inaugura a fase externa, ou, conforme muitos da doutrina, a licitação propriamente dita. Afinal, se licitação é essencialmente competição, esta só existe de fato com a chamada dos interessados para participar da competição. Por força da Lei 8.666, considere que o início da licitação, ou melhor, a primeira fase do processo, começa com o instrumento convocatório, edital ou convite. Cada modalidade licitatória possui sua forma prevista em lei. Cada modalidade está estruturada de uma forma específica e todas elas possuem as mesmas fases licitatórias, mas a ordem que elas ocorrem varia conforme a modalidade. Todas começam com a publicação do instrumento convocatório. A ordem das demais fases varia. E as fases da licitação, a parte externa tem várias fases, e segundo as leis 8.666 e a lei do pregão 10.520, as fases estão assim dispostas. Nós temos a abertura na concorrência com o instrumento convocatório e nós temos as fases definidas na seguinte ordem. Primeira fase é a habilitação, classificação, julgamento, homologação e adjudicação, sempre nessa ordem. A tomada de preços, que é aquela concorrência light ou concorrência reduzida, porque a fase de qualificação já é considerada prévia,
pois participam interessados previamente cadastrados. De qualquer forma, pode aparecer alguém para participar da tomada de preço que não estava cadastrado previamente. Então, vai haver a fase da qualificação, mas a resposta, já que há os interessados previamente antes, entende-se que a qualificação acontece antes da abertura ou do instrumento convocatório. Bom, essa é a discussãozinha técnica, doutrinária, dogmática, né? Mas fica meio complicado a gente discutir isso. Sempre vai haver a abertura do edital da tomada de preços e, após a abertura, vai ter a fase da classificação. Porém, caso alguém não tenha participado, não tenha se classificado previamente, nós vamos ter a abertura e vai ter a oportunidade de qualificar, de habilitar as pessoas que não estavam previamente cadastradas. Então, essa discussão sobre saber se a habilitação e a qualificação é anterior à abertura ou depois, ela, em regra, ela acontece antes do cadastramento. A abertura, da tomada de preços, ela acontece e já convida todos os previamente cadastrados a participar, mas pelo princípio da universalidade da competição, artigo 37, inciso 21 da Constituição, quem não estiver previamente cadastrado está totalmente autorizado, livre e convidado a participar da tomada de preços e, se apresentando, deverá passar pela fase de habilitação ou qualificação. E depois disso, segue do mesmo jeito que a concorrência, com a sua classificação, julgamento, homologação e adjudicação. No caso de convite, nós temos a abertura do certame por meio do instrumento convocatório ou convite. Será classificado o menor preço, haverá o julgamento conforme o critério estabelecido, ou seja, menor preço vence, haverá a qualificação, a habilitação desse vencedor, ou seja, precisaria, de qualquer forma, se presume pelo valor que essa pessoa está habilitada, homologa o edital e é adjudicado o contrato para o vencedor. No caso do leilão, existe a abertura, existe a classificação. Para o leilão, ninguém quer saber se você tem problema com a Justiça, se você tem problema com a Receita Federal, simplesmente quer saber se você vai pagar pelo bem arrematado naquele momento. Quem arrematar pelo maior preço ganhou a adjudicação com o pagamento do preço e homologa-se a licitação nesses termos. O concurso, ele sempre vai depender das condições próprias de cada edital, ele promove a abertura, a classificação e o julgamento dos trabalhos técnicos, científicos ou artísticos será com base na discricionariedade da comissão de avaliação e haverá a premiação com a homologação da licitação. Os premiados serão chamados para receber os seus prêmios, geralmente num evento, geralmente numa data definida em que eles serão premiados. E o pregão, nós temos o edital, instrumento convocatório, e aí nós temos uma classificação inicial, todos os envelopes de propostas são apresentados originalmente, e todos aqueles que tiverem uma proposta que chegue até 10% mais alto da melhor proposta, ou se isso não acontecer, ao menos 3 pessoas que sejam chamadas pelo pregoeiro para fazer a segunda fase, ou a fase da disputa em viva voz, haverá entre aspas, um leilão ao contrário. No leilão, a pergunta é quem dá mais. No pregão, na fase de viva voz, a pergunta é você aceita ser contratado por um preço menor que o outro competidor apresentou, até que reste apenas um, até que os demais não tenham mais condição de oferecer um preço mais baixo, e esse preço mais baixo é definido, é classificado o vencedor pelo preço mais baixo estabelecido. Em seguida, com o julgamento desse preço, nós teremos a verificação se essa pessoa que foi a classificada e julgada em primeiro lugar está habilitada, se ela tem condições de ser contratada pela administração pública. Em sendo habilitada, ela terá a adjudicação do contrato e a homologação do certame. Se ela não for habilitada, será chamado o segundo mais bem colocado.
no caso ele não conseguir o terceiro, e assim por diante, até que haja a adjudicação do contrato e a homologação do certame em favor do primeiro colocado ou do mais bem classificado e habilitado no processo. Tudo bem? Nenhuma pergunta até aqui, podemos dar continuidade. Vamos lá. 2.2 do nosso roteiro, estamos na página 5. As fases possuem as seguintes características principais. A base desse item é a modalidade de concorrência. Acho que eu já falei isso para vocês. Se você pegar o Código de Processo Civil, ele praticamente é um manual de como verificar o andamento de uma ação de procedimento comum. Existem as ações de procedimento especial, existe a ação de procedimento sumário sumaríssimo, não me lembro exatamente agora qual é o termo técnico de 2015, me perdoem por isso, mas você tem que se esforçar um pouco para descobrir como é que um procedimento especial, como é que um procedimento sumário sumaríssimo se desenvolve a partir do Código de Processo Civil, porque o Código de Processo Civil está posto para permitir que qualquer um de nós siga uma ação de procedimento comum do início até o fim, da demanda, do ajuizamento, da distribuição da petição inicial até a sentença ter transitado em julgado lá no final, após todos os recursos possíveis. A Lei 8.666, ela foi construída, ela foi posta, ela foi escrita de modo que você consiga entender a concorrência, a modalidade de concorrência do início ao fim. Ela não está escrita de uma maneira muito clara para que você desenvolva a tomada de plano, ou o convite, ou o concurso, ou o leilão. Exatamente, a analogia ao Código de Processo Civil é justamente para isso. A Lei 8.666 ela está organizada para que a concorrência se realize e que nós consigamos entender a concorrência em toda a sua plenitude, como a ação de procedimento comum lá no CPC. Então, quando você lê a estrutura, quando você didaticamente buscar estudar a Lei 8.666, você estará praticamente fazendo um estudo sobre a modalidade de concorrência. E a ordem das fases que nós vamos estudar agora está na ordem da Lei 8.666, que é a ordem das fases da concorrência. Embora em algumas situações haja mudança, haja a alteração da ordem das fases, mas nós vamos seguir didaticamente de acordo com a previsão da Lei 8.666. Então, vamos lá. Começa com publicação do edital ou do instrumento convocatório. E aí o edital é o ato administrativo normativo, por meio do qual a pessoa licitante noticia a abertura da licitação em uma das modalidades, fixa as condições de sua realização e do contrato e convoca os interessados para a apresentação das propostas para o negócio de seu interesse. Fecha aspas, essa frase é do professor saudoso, professor Diógenes Gasparini, no seu livro Direito Administrativo, páginas 653 e 654, da minha edição de 2011. Eu tenho edições mais novas, mas quando eu fiz esse texto aqui, eu usei uma edição mais antiga. Eu faço uma correção aqui. O edital não precisa ser publicado e nem deve ser publicado, pois isso seria muito dispendioso. É um aviso de que o edital completo, com todos os seus anexos, encontra-se disponível na sede da autoridade licitante. Claro que com o advento do Diário Oficial Eletrônico, é possível publicar tudo na internet, mas os avisos eram a prática geral. Uma lei do atual governo federal ano passado, acho que é a Lei da Liberdade Econômica, isso acabou não sendo mais necessário publicar o aviso do edital. Entra-se na página da Prefeitura do Estado da União e lá pode-se encontrar o edital completo para download. O edital, o instrumento convocatório, estabelece ou deve estabelecer todas as regras que vinculam a administração e determina objetivamente a forma pela qual a licitação deverá se desenvolver. O edital, entre aspas, é a lei entre os licitantes e determina todas as ações da autoridade competente ou da comissão de licitação. Artigo 41 da Lei 8.666. A administração não pode descumprir ao qual se acha estritamente vinculada. A respeito de teoria geral do direito, uma pergunta para quem redigiu o artigo 41. Será que a administração está autorizada a descumprir alguma norma e alguma condição prevista em lei?
Será que a administração ela pode descumprir algum regulamento, algum ato administrativo de uma autoridade superior? Se o edital fosse baixado por uma norma administrativa superior, pelo princípio da hierarquia, a autoridade inferior estaria completamente vinculada ou estaria completamente subordinada hierarquicamente ao edital. Ou seja, se o edital, se não houvesse esse artigo 41 impondo à comissão de licitação o cumprimento das normas do edital, como o edital é baixado pela autoridade superior, ele já não estaria autorizado a descumprir sob pena de descumprimento do poder hierárquico. Se veio de cima uma norma chamada edital, o de baixo deveria cumpri-la de maneira rigorosa, porque, afinal de contas, é uma ordem superior. É praticamente uma exigência de cumprimento, seja por ato administrativo superior, seja por ato ordinatório. De modo que o artigo 41, na forma como está escrito, talvez esteja considerando que a administração pública que baixou a própria norma deve se vincular a ela. Mas isso já é a regra do Estado democrático de direito. Toda vez que uma autoridade pública baixa uma norma, ela não baixa a norma apenas para os seus subordinados, ela baixa também para si. Então, de qualquer forma, isso é uma discussão técnica, uma discussão teórica que serve para a pós-graduação de novo. Eu não deveria apurrinhá-los com essa discussão. De qualquer forma, isso são questões que podem ser levantadas para, por exemplo, discussão de princípios constitucionais e de poderes da administração pública, coisa que nós tratamos no nosso primeiro semestre em Direito Administrativo 1. Todo desvio quanto ao estabelecido no edital é considerado ato ilícito, passível de correção, seja pela própria autoridade, por meio da autotutela, seja por controle do Tribunal de Contas, seja por controle jurisdicional provocado tanto pelos licitantes quanto por cidadãos. Eu acho que vocês não tiveram essa matéria ainda, eu não sei nem se isso é objeto do curso de Direito, mas existe um órgão considerado auxiliar do Poder Legislativo chamado Tribunal de Contas. A União possui Tribunal de Contas, todos os estados possuem tribunais de contas, e o município de São Paulo e o município do Rio de Janeiro possuem tribunais de contas municipais. Os municípios, os demais municípios, eles estão sujeitos ao controle do Tribunal de Contas do respectivo estado. O Tribunal de Contas, ele é um órgão autônomo, ele é um órgão independente, responsável pela verificação dos gastos orçamentários dos municípios, das autarquias a ele vinculadas, etc. Ou seja, toda vez que há uma licitação, há uma autorização legislativa para gastar dinheiro, e o Tribunal de Contas é o órgão com a competência para verificar se aquele dinheiro, cujo valor foi autorizado pelo legislador, foi aplicado de maneira correta na contratação de um bem e serviço. Ou seja, praticamente toda licitação pública está sujeita à análise de mérito do Tribunal de Contas. Se por acaso existe algum erro, se por acaso existe alguma ilegalidade, se por acaso os princípios de direito administrativo não são cumpridos em um edital de licitação, o Tribunal de Contas invariavelmente é chamado para a verificação dessas contas. Ou seja, o Tribunal de Contas pode e deve fiscalizar toda e qualquer licitação pública. Qualquer licitação na sua cidade que, porventura, não tenha o cumprimento de um ou outro princípio constitucional, que, porventura, não haja publicidade dos seus atos, se, porventura, alguma questão específica do seu procedimento não é cumprida, é perfeitamente possível que qualquer cidadão, como se fosse uma ação popular, se dirija ao Tribunal de Contas do Estado, no caso do município de São Paulo e Rio de Janeiro, ao Tribunal de Contas Municipal, no caso da União Federal de suas autarquias, ao Tribunal de Contas da União, e requeira ao Tribunal de Contas que promova a suspensão daquele procedimento licitatório e a verificação da ilegalidade. E o tribunal tem a prerrogativa de exigir, de determinar a suspensão do procedimento licitatório e até a declaração de sua nulidade. E também o envio de ofícios ao Ministério Público para verificação de eventual crime ou improbidade administrativa.
Sem contar que, além de tudo isso, é perfeitamente possível provocar o Poder Judiciário para que verifique a nulidade de alguma questão envolvida no processo licitatório. O Tribunal de Contas ele pode ser chamado, por exemplo, para verificar o texto de um determinado edital. Se por acaso algum participante, algum interessado no edital, na convocação para uma licitação pública, identifica, por exemplo, algo no edital que pode direcionar a licitação. É proibido, por exemplo, todo mundo está vendo essa caneta, todo mundo sabe a marca dessa caneta, e todo mundo acaba chamando qualquer caneta esferográfica pela marca mais famosa. Isso é muito comum. Você vai tirar cópia de você vai numa máquina de reprografia ou fotocopiadora, nós não falamos isso, nós falamos a marca mais famosa. Nós costumamos fazer essa identificação. Bom, existem inúmeras outras canetas esferográficas, existem canetas esferográficas muito mais baratas do que essa. Quando a administração pública precisa de canetas esferográficas, material de escritório, ela não está autorizada a exigir que a caneta esferográfica tenha as características dessa caneta mais conhecida. Não é possível, aliás, isso é engraçadíssimo, tá? E vai ficar registrado aqui, os tribunais do Brasil, eles têm a prerrogativa de fazer licitação para aquisição de veículos automotores para os desembargadores. E até pouco tempo atrás, por questão de segurança, era perfeitamente possível identificar ou exigir que os veículos fossem de uma determinada qualidade, porque, afinal de contas, era preciso que houvesse alguma segurança. Por exemplo, recomenda-se que os carros objeto da licitação tivessem freios ABS, tenham airbags, ou seja, as situações de segurança que garantam a vida e a integridade física do desembargador quando no trânsito de casa. Porém, atualmente, praticamente todos os carros no Brasil possuem freios ABS e airbags, de modo que é perfeitamente possível que uma licitação pública seja vencida numa situação dessas por veículos pequenos cujo preço é menor. Se vocês puderem entrar no site, se vocês puderem dar um Google, houve uma situação muito interessante no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ano passado, retrasado, em que houve uma licitação pública vencida por uma montadora instalada no Brasil, e o carro que venceu, e os desembargadores tiveram a troca houve a substituição da frota, foi por carros que eles não consideravam carros muito bons. Eram carros médios, eram carros confortáveis, etc., mas não eram aqueles carrões que estavam acostumados a esperar. Tanto é que muitos dos desembargadores não aceitaram a substituição. Veja, não seria possível ou pela lei, que se exigisse que o carro fosse um carro estrangeiro, que fosse um carro importado, que fosse um carro com determinada cilindrada, ou seja, todas essas exigências, se estivessem constantes do edital, seriam consideradas direcionadoras da concorrência, porque atentariam contra os critérios de julgamento objetivo. O critério de julgamento de uma licitação, pela lei de licitações, nós só temos 4 critérios possíveis, que é menor preço, técnica e preço, melhor técnica, maior preço ou maior lance de oferta no caso de alienação de bens. No caso de aquisição de automóveis, o único critério admitido é o menor preço. Claro que é possível, pelo artigo 3º da Lei 8666, falar de desenvolvimento nacional sustentável, se fazer uma licitação em que se exija que o veículo adquirido, ou que os veículos adquiridos, sejam os veículos considerados cujo processo produtivo seja o mais protetivo ao meio ambiente. Então, de repente, o processo licitatório é para a aquisição de carros que tenham um motor elétrico ou motor híbrido. E talvez só haja 2, 3 carros que se encaixem nessa possibilidade, mas como há o princípio nacional sustentável, vamos imaginar que só existam 1 ou 2 veículos.
e mais caros do que os outros carros. Esse princípio do desenvolvimento nacional sustentável permite a preservação do meio ambiente e permite que esse carro seja adquirido. Ou o carro com motor elétrico mais barato dentre aqueles que forem oferecidos. E não importa se o carro é bonito, se o carro é feio, o que importa efetivamente é o preço. E existem situações em que a pessoa, quando for escrever, for redigir o edital, pode, de maneira premeditada ou de maneira completamente sem querer, ela acaba direcionando o bem para um determinado interessado. Às vezes você vai redigir, por exemplo, você precisa, eu vou dar um exemplo completamente fora, assim, não existe, tá bom? O que eu estou falando agora é uma grande bobagem, mas é mais para a gente entender. Vamos imaginar que a prefeitura de um determinado município queira contratar uma empresa para fazer o recapeamento da cidade. Tem muito buraco no asfalto das ruas e quer contratar alguém para tapar esses buracos. E acaba escrevendo o edital de licitação de modo que quer contratar alguém para colocar cimento para recapear as ruas. É perfeitamente possível que alguém vá até a administração pública ou ao Tribunal de Contas ou ao Judiciário falar que não existe ou que não se deveria fazer o recapeamento com cimento ou com concreto, porque isso é muito mais caro do que fazer com piche. Seria perfeitamente possível fazer o recapeamento com algum tipo de piche, algum tipo de asfalto mais barato, que resolveria o problema do mesmo jeito e haveria muito mais gente que poderia resolver, ou seja, há muito mais empresas que fazem o recapeamento com piche ou com asfalto do que empresas que fazem o recapeamento com concreto. Ou seja, se for permitido que o recapeamento seja feito com esse material mais barato, haverá muito mais concorrência, haverá muito mais competidores, haverá uma universalidade de competição muito maior e haverá a possibilidade de universalizar e não de direcionar essa competição. E não faz sentido de se exigir que só possa realizar a prestação de serviço com uma técnica e não com outra. Se o critério é menor preço, não importa qual seja a técnica da realização, ou não importa a qualidade do produto a ser aplicado. Essas questões todas, elas são fundamentais para permitir a universalidade da competição, para evitar que haja direcionamento, para evitar que haja perda de dinheiro público, e por isso que há tantos controles, tanto pela própria autoridade superior, quanto pelo órgão externo, que é o Tribunal de Contas, quanto por um outro órgão também externo, que é o controle jurisdicional, pelo outro poder, que é o Poder Judiciário. Ok? E o edital pode ser impugnado sempre na forma do artigo 41, especialmente o seu parágrafo 2º. Uma coisa importante, e talvez seja o último ponto para falar sobre o edital, quando ele é publicado, as pessoas interessadas o retiram, o estudam e tem um prazo para impugnação. Ou seja, se tiver alguma coisa que eles não entenderam, que eles não gostaram, há um prazo para chegar até a própria administração pública e falar assim, senhor, membro da comissão de licitação, por favor, entregue isso aqui para a autoridade superior. Obrigado. Ora, senhora autoridade superior, estou lendo aqui o edital e tal cláusula do edital me parece direcionadora, eu não entendi direito isso, eu acho que isso aqui é ilícito, eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Eu gostaria de requerer, então, que houvesse a mudança do edital nesse ponto, para que a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência ou algum outro princípio de direito adjetivo seja mais bem observado naquele ponto. E a administração deve responder aquilo de duas formas. Uma, olha, o que você está dizendo não tem sentido por causa disso, está mantido o edital na forma que está posto. Ou concordamos com a sua consideração e retificamos o texto e que passa a ser da seguinte maneira, assim, assado, informe-se todos os interessados. Na primeira situação, caso haja uma negativa, é perfeitamente possível ao interessado ir ao Tribunal de Contas ou ir ao Judiciário. Ele pode fazer, e pode ir aos dois ao mesmo tempo, não há problema algum. Eu mesmo, como advogado, tenho o costume de, ao impugnar editais, realizar a impugnação de maneira dupla, junto ao Tribunal de Contas e junto ao Poder Judiciário.
Às vezes, os dois têm a mesma posição, às vezes não, mas isso não é objeto da nossa discussão aqui. E após a impugnação, caso, aliás, uma coisa que eu falei no início da nossa aula, é possível que o Judiciário ou o Tribunal de Contas, eles não determinem a suspensão do edital, de modo que o processo licitatório segue o seu curso e há uma discussão no Tribunal de Contas ou no Judiciário que, ao final, pode decidir pela nulidade daquele edital naquele ponto. E isso causa, invariavelmente, a descaracterização daquele processo licitatório ou até a nulidade daquele processo licitatório, de modo que poderá ter havido uma grande perda de tempo. Porém, a administração pública, por ser um poder autônomo, um poder independente, tanto quanto o Judiciário ou o Tribunal de Contas, ele não pode ficar ao aguardo de uma decisão de um órgão que lhe é hierarquicamente igual para tomar as suas decisões. Isso, infelizmente, é uma situação que pode acontecer, mas a soberania dos atos do Estado na administração não pode ficar ao aguardo da soberania dos atos do Tribunal de Contas ou do Judiciário. Então, se por acaso, ao final do processo do Tribunal de Contas, ou ao final do processo do Judiciário, houver uma declaração de nulidade do edital, o processo licitatório invariavelmente vai sofrer a declaração de nulidade ou a determinação de que algo seja sanado e convalidado para se aproveitarem os atos eventualmente não considerados problemáticos. No Brasil, existe um entendimento já consolidado pela jurisprudência do STJ, do STF, e é até uma expressão que vem do francês, me perdoem o sotaque, pas de nullité sans griffe, que é não existe nulidade de um ato administrativo sem que haja a comprovação de que aquele ato nulo ou invalidável tenha causado dano ao poder público ou a terceiros. Ou seja, o critério para determinar a nulidade de um edital é que aquele edital ou aquele ponto do edital identificado como nulo ou inválido causou danos. Então, se não tiver havido dano ao interesse público ou a terceiros, a invalidação do ato não será realizada nem pelo Tribunal de Contas, nem pelo Poder Judiciário. Ok? Não deverá ser feito. Não estou dizendo que não é, porque, afinal de contas, eu não sou o Tribunal de Contas, eu não sou o juiz, e se eles decidirem desse modo, há uma discussão doutrinária e até uma discussão em instância superior dentro do Tribunal de Contas ou dentro do Judiciário, mas, em regra, nós devemos entender que, sem dano, não há possibilidade de nulidade do ato administrativo. Gente, não há nenhuma pergunta, não há mais nenhuma dúvida. Eu acho que vocês ou não estão entendendo ou não estão a fim de fazer perguntas, mas tudo bem. Gente, pelo horário, eu encerro a matéria, eu encerro a aula neste ponto, e eu gostaria que vocês anotassem que nós trataremos da fase de habilitação ou qualificação técnica a partir da próxima aula, na quinta-feira. Daqui a pouquinho eu vou conseguir vencer, a plataforma Canvas tem ganhado de mim de maneira insistente, mas eu vou reverter esse jogo e vou conseguir tornar públicos os trabalhos de avaliação para vocês, ainda hoje, no sistema, e essa aula também vai subir lá na página do YouTube, ainda hoje. Gente, eu só tenho a agradecer a presença de todas, de todos, fiquem e até quinta-feira. Gente, obrigado a todos, fiquem com Deus.